Vamos ouvir a palavra do Senhor. Eu convido a todos a abrir no Evangelho de João. Capítulo 4. Nós vamos ler do verso 4 até o verso 14. Os irmãos acharam? Amém. A palavra do Senhor diz assim: Era-lhe necessário passar por Samaria. Nós estamos começando do versículo 4, tá, irmãos? João, capítulo 4, versículo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: O Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém. Meus irmãos, esse texto ele vai nos contar um episódio no qual Jesus muda os planos ao saber que os fariseus, que eram um grupo religioso, que aparentemente seguiam a lei, porém de uma maneira hipócrita, né? Jesus, ao saber que esses fariseus já sabiam que ele estava batizando, que ele já estava fazendo discípulos, na verdade, Jesus não estava batizando, seus discípulos estavam batizando. Ao saber disso, Jesus decide mudar o caminho, provavelmente para não ter problema com esses fariseus. Esses fariseus foram os que mais brigaram com Jesus em seu ministério. Então, provavelmente foi para evitar conflitos que Jesus decidiu, deixar aquela região da Judeia. E é nos dito que lhe era necessário para Jesus, passar por Samaria. Samaria, se os irmãos não sabem, é uma região habitada pelos samaritanos. Os samaritanos eram um povo mestiço, que era a mistura do povo de Israel com outros povos. Os judeus tinham um mandamento do Senhor desde muito tempo atrás que eles não deveriam misturar com outros povos. Por isso, os judeus eles tinham uma certa repulsa com os samaritanos, pois eles eram um povo misturado. Eles eram, de certa forma, o resultado de uma desobediência deles. Então, eles rejeitavam o povo samaritano. Mas Jesus passou por ali. E Jesus passa por um poço, que é o famoso poço de Jacó, onde Jacó cavou ali e conseguiu água, onde falaram que não tinha água e Deus deu água ali para ele. E Jesus senta ali e no versículo 7 que nós lemos fala que veio uma mulher samaritana tirar água e Jesus pediu a ela um pouco dessa água. Essa mulher samaritana, quando Jesus pediu água para ela, a gente vai vendo lá no versículo 9 que ela ficou surpresa pelo fato de Jesus ter pedido essa água. E essa surpresa é porque já era incomum ver um judeu
se dirigindo a uma mulher em público, por causa da religião, do fato da forma como a religião judaica se organizava. Agora, ver Jesus, um judeu, se dirigindo a uma mulher, e ainda samaritana, era uma coisa mais rara ainda. Então, Jesus estava quebrando alguns paradigmas ali ao falar com ela. E ela questiona, uai, você sendo, né, no versículo 9, você sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber, né? E Jesus ele usa daquela resposta dela como uma oportunidade para dizer o que nós lemos no versículo 10. Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Jesus revela, então, né, que se ela soubesse com quem ela estava falando, né, e o dom de Deus, então seria ela quem estaria pedindo para Jesus e receberia essa água viva. Nós sabemos com quem ela estava falando, né? Aquela mulher estava falando com Jesus Cristo, que é o Messias, o Salvador da humanidade. Talvez naquele momento ela não sabia, mas hoje nós sabemos que ela estava falando com o Salvador de toda a humanidade, ela não tinha ideia. Mas e essa água viva? E esse dom de Deus que Jesus fala com ela? E essa água que, se ela beber, ela nunca mais terá sede, como fala no versículo 14. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Que água é essa? Que dom é esse que Jesus estava falando com ela? Para a gente entender um pouco mais dessa palavra de Jesus para essa mulher, a gente vai ter que analisar o plano da salvação. O que é o plano da salvação, irmãos? É o plano de Deus, elaborado desde a eternidade, que tem como objetivo salvar vocês e salvar a mim também. O plano da salvação, ele começa lá na criação, na verdade, desde antes da criação, na eternidade. Ele vai passar pelos profetas, vai passar pela lei, mas vai ter o seu ponto mais alto, o ponto mais significativo, mais importante na cruz. A cruz, sem dúvidas, é o momento mais importante da história da humanidade. A quem não entenda o motivo da gente, dos cristãos, tem essa relação com a cruz. Eles dizem, como que pode esse povo gostar tanto de uma ferramenta, de uma arma que foi usada para matar o seu Senhor? Mas nós sabemos o significado da cruz para nós. A gente sabe que foi na cruz que a gente ganhou o maior presente que alguém poderia ganhar. Nós sabemos que, ou pelo menos nós temos ideia de que o sacrifício que foi feito ali foi grande demais para ser desprezado ou ignorado. A gente sabe que foi por causa de Jesus Cristo, né, o que Jesus Cristo fez ali na cruz, que nós hoje podemos ter vida. Deus planejou, então, essa cruz desde a eternidade, para que a gente pudesse ser resgatado. Tem uma frase que diz que antes de criar o universo e dizer haja luz, Deus disse haja cruz, né? Já estava nos planos de Deus que houvesse uma cruz, e é por causa dela que nós podemos viver com esperança e de vida, né? A cruz ele estava ali no plano de Deus, é o ponto alto desse plano da salvação. Foi isso que Deus fez. Ele cumpriu o passo mais importante do plano da salvação em Jesus Cristo, quando Jesus morreu na cruz para nos salvar. Mas o plano da salvação, irmãos, que é sem dúvidas maravilhoso e grandioso, ele continua. E o passo mais importante foi cumprido na cruz, sim. Porém, após isso, há alguns outros passos que Deus deu em prol da nossa salvação. E o próximo passo, após a cruz de Cristo, após a ressurreição, após Jesus voltar ao céu, é um dos passos de uma importância tão gigantesca, de um peso tão grande, mas por vezes a gente não aprofunda nesse passo, né? É um presente que Deus nos deu, que é muito grande, que é muito precioso. Os irmãos têm ideia de que presente que é esse? É o Espírito Santo, né? O ministério do Espírito Santo
foi o passo dado por Jesus, né? Entregue por Jesus a nós, por Deus a nós, após a sua volta para o céu. O Espírito Santo é o tema dos jovens esse ano. Os jovens, durante todos os cultos de jovens, os irmãos vão ouvir um pouquinho mais sobre o Espírito Santo. E é muito amplo, né? Haveria centenas de pregações que poderiam ser feitas sobre o Espírito Santo. Os irmãos sabem que, assim como a vinda de Jesus foi anunciada pelos profetas, o estabelecimento do ministério, a vinda do Espírito Santo também foi anunciada em vários momentos ali no Antigo Testamento. Vamos ver alguns deles. Lá em Joel 2, 28, bastante conhecido por nós, né, o texto bíblico diz: "E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e filhas e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões." Isso lá em Joel, capítulo 2, 28 e 29. É uma profecia, né? O profeta Joel profetiza sobre o derramamento do Espírito Santo. Também Isaías 32, versículo 15. Vou esperar o Pedro abrir para a gente ler. Isaías 32, 15. "Até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em um campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta." Também uma profecia, dessa vez do profeta Isaías, falando que o Espírito de Deus seria derramado sobre eles, e eles passariam de uma terra deserta, né, como se fosse uma terra deserta, para um campo fértil, né, um campo onde frutifica, né, até que pareça uma floresta, que dê muito fruto. Também, lá em Isaías 44, versículos 3 a 5, o profeta Isaías também profetiza mais uma vez: "Pois derramarei água na terra sedenta, e torrentes na água seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole, e minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como a relva nova, como salgueiro junto a regatos. Um dirá: pertenço ao Senhor. Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão do Senhor, e tomará para si o nome Israel." Mas uma profecia de Deus em relação ao povo de Israel, como Deus derramaria o seu Espírito sobre eles. Mais uns 2 versículos aqui para a gente comparar, irmãos. Ezequiel 11, 19. "Darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos, e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus." Mais uma vez, dessa vez o profeta Ezequiel, dizendo que Deus daria a eles um coração que não era dividido, um coração, colocaria dentro deles um novo espírito, tiraria um coração de pedra, insensível, teimoso, e colocaria um coração de carne, sensível, e eles agiriam conforme os decretos do Senhor, e seriam cuidadosos, eles se tornariam realmente povo de Deus, e Deus seria o seu Deus. Mais uma vez, Ezequiel, capítulo 37, famoso texto que nós lemos sempre, também uma profecia sobre a vinda do Espírito Santo. Ezequiel 37, verso 9. "A seguir ele me disse: profetiza ao Espírito, profetize, ó filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam." Mas uma profecia dizendo do Espírito Santo vivificando, né, aquele vale de ossos secos. Tem vários outros textos, irmãos, onde Deus, ele anuncia através dos profetas a vinda do Espírito Santo. Eu vou falar só mais um.
Ezequiel 39, 29, onde Deus fala que derramaria o seu Espírito sobre a nação de Israel. Não mais esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu Espírito sobre a nação de Israel. Palavra do soberano, o Senhor. Deus anunciava por diversas vezes, desde o Antigo Testamento, o derramamento do seu Espírito Santo sobre Israel e sobre nós também. Nós lemos Joel ali que Deus iria derramar o seu Espírito. Mas não foi somente através dos profetas que Deus anunciou a vinda do Espírito Santo. O próprio Jesus diversas vezes anunciou que o Espírito Santo viria, que esse presente da parte de Deus para as nossas vidas estaria vindo sobre nós. E uma dessas vezes foi o texto que nós lemos no começo, onde Jesus oferece a ela uma água que tira a sede dela, que ela nunca mais teria sede. O Espírito Santo é essa água, que é capaz de matar a sede da nossa alma. Como que eu sei que o Espírito Santo é? Nós lemos em João 4,10, né? Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia a água viva. Como que nós sabemos que nesse texto Jesus está falando do Espírito Santo? Bom, a gente sabe porque Jesus voltou a falar nos mesmos termos, né? No mesmo Evangelho de João, no capítulo 7, no versículo 37 e 38, nós vamos ver Jesus falando a mesma coisa, naquele mesmo momento, e nos revelando que ele estava falando ali do Espírito Santo. Olha o que diz João 7,37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Jesus usando os mesmos termos, de que quem cresce nele, do interior fluiria rios de águas vivas. No próximo versículo a gente vê o próprio apóstolo João, ele vai nos revelar sobre o que Jesus estava falando. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. No último dia, então, daquela festa dos tabernáculos, que era uma festa onde o povo de Israel lembrava do tempo que ele passou ali no deserto, Jesus se levantou e chamou eles, falando: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Nós vemos então que o próprio Jesus insistiu aqui em anunciar a vinda do Espírito Santo como um grande dom de Deus que seria dado. Jesus não parou só nesses dois momentos, não, irmãos. Jesus continuou chamando o povo a receber, esse dom que ele estava para dar a eles. Em João 14, versículos 15 e 16, tem muito texto, tá, irmãos? Os irmãos vão me acompanhando ali comigo. João capítulo 14, versículos 15 e 16. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Também em João capítulo 15, versículo 26. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Os irmãos estão vendo? Fora esses textos que eu li aqui, Jesus, diversas outras vezes, ele vai lembrar ao povo do que estava para acontecer. Ele vai lembrar da vinda do Espírito Santo sobre a terra seca que é os nossos corações, Essa água que sacia a alma, esse conselheiro, esse consolador que está conosco, é o Espírito Santo. E a importância da vinda do Espírito é tão grande que, sendo uma parte do plano da salvação, Jesus vai afirmar que era necessário que ele fosse para o céu para que o Espírito Santo viesse. No próprio capítulo 16, no verso 7, nós vamos ler um pouquinho só para ver o que Jesus fala sobre a ida dele ao céu e a vinda do Espírito Santo.
mas eu afirmo que é para os bem de vocês que eu vou. Jesus dizendo que estava voltando para o Pai. Se eu não for, o Espírito não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Até aqui. Então, está totalmente provado aqui para os irmãos, né, na palavra, a grande importância desse passo, né, do grande plano da salvação que Deus tem sobre as nossas vidas. O próprio Jesus Cristo fez questão de reafirmar isso. Os profetas anunciaram, Jesus Cristo avisou a eles que o Espírito Santo viria e que isso era muito importante, ao ponto de Jesus ter que ir para o céu para que o Espírito Santo viesse sobre as nossas vidas. E a pergunta é por quê? Por que o ministério do Espírito Santo é tão importante em nossas vidas? Por que é tão essencial que o Espírito Santo esteja em nossas vidas? A resposta para essa pergunta daria umas 100 pregações aqui. Eu creio que esse ano a gente vai ouvir muito sobre isso, né? Mas a gente vai buscar entender um pouco mais de alguns pontos de tão impactante, do quão impactante que é essa ação do Espírito Santo em nossas vidas. O primeiro ponto é que é importante dizer para os irmãos que nós não estamos falando simplesmente do poder do Espírito Santo, do poder que nos capacita a fazer a obra de Deus. Não é somente falar em línguas, não é somente curar, não é somente ser um mestre da palavra, que também é um dom, não é somente o servir, que também é o dom. Nós estamos falando do agir integral do Espírito Santo, que vem antes disso tudo. E essa ação do Espírito Santo, ela só é possível porque Deus decidiu que Ele agiria morando, fazendo morada em nós. Vamos ler um versículo que está no versículo 17, nós já lemos, João 14, 17. Nós não lemos, na verdade. João capítulo 14, 17. Nós já estávamos lendo o contexto, né, desse versículo. Jesus continua explicando, ele diz: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. No mesmo capítulo, Jesus vai complementar, né? João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. O apóstolo Paulo também, sabendo que, entendendo essa verdade espiritual, ele vai reafirmar também em 1 Coríntios 6,19. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Esse é um presente que Deus deu para nós. O presente de que o Espírito Santo habitasse em nós, morasse em nós. E a importância do Espírito Santo morar em nós é muito grande, irmãos. Primeiro, pelo fato de que esse é um presente que só pode receber quem é filho de Deus. Quem é filho de Deus é quem recebe. Os jovens, a gente trabalhou isso numa das escolas dominicais de uns domingos para trás. Em João capítulo 1, versículo 12, diz que aos que receberam, contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, o nome de Jesus, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, nós sabemos que no plano da salvação, Deus deu o direito àqueles que creem em Jesus de serem chamados filhos de Deus. E no versículo 6 de Gálatas 4, versículo 6, Paulo complementa esse texto, como se fosse plenamente encaixado, né? E porque vocês são filhos, Gálatas 4, 6, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. O Espírito Santo é um presente de Deus para os seus filhos, e somente para os seus filhos.
Se antes o Espírito Santo estava conosco, o fato dele morar em nós é um diferencial gigantesco, irmão, porque essa foi a maneira que Deus escolheu para nos conhecer. Não sei se os irmãos já pararam para pensar nisso. Nós, às vezes, imaginando Deus do alto céu, olhando para a humanidade, né, e sondando dentro dos nossos corações, porque Deus pode, Deus é onisciente, mas a maneira como Deus escolheu mesmo nos conhecer foi colocando o Espírito Santo dele dentro de nós, e ele conhecendo as nossas fraquezas por dentro, ele vivenciando o que a gente vivencia, ele sabendo das nossas dores, das nossas fraquezas que a gente enfrenta. Foi dessa maneira que Deus escolheu nos conhecer, não somente olhando lá de longe, mas olhando aqui de dentro, o Espírito Santo habitando dentro de nós. Há um texto em 1 Coríntios também, são muitos textos, eu vou ler aqui mesmo, 1 Coríntios 2, 11 e 12, que diz: pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Ou seja, Deus escolheu nos conhecer através do Espírito Santo, e mais do que isso, Deus escolheu nos fazer entender mais sobre Ele, quem Ele é, nos dando o próprio Espírito dele, pois é o Espírito dele quem conhece o próprio Deus. A presença do Espírito Santo dentro de você é uma riqueza muito grande, irmãos. Por vezes a gente vive com essa presença sem se aprofundar e entender o quão grande é esse fato. Estando dentro de nós, a palavra vai dizer várias coisas que o Espírito Santo faz. Eu vou falar algumas delas. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito Santo nos conhece, como nós falamos. O Espírito Santo ora por nós. Isso está escrito lá em Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar. O Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós. O Espírito Santo que habita dentro de você, que te conhece, intercede por você, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo também, irmãos, ele nos lembra das palavras de Jesus. E ele é a fonte daquela paz, aquela paz que o mundo não pode ter, que excede todo o entendimento. Olha o que fala mais uma vez João capítulo 14, versículos 26 e 27. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas. Olha o que o Espírito Santo faz. Ele ensina a nós todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. O Espírito Santo nos lembra das palavras de Jesus. Olha o que Jesus continua: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Então, o Espírito Santo é esse que nos ensina todas as coisas, que nos faz lembrar tudo o que Jesus disse e que nos dá aquela paz que o mundo não entende, que acontece no meio de todas as provações. É o Espírito Santo quem atua isso em nós. O Espírito Santo também é quem derrama no seu coração do amor de Deus, para que você experimente desse amor. O Espírito Santo também é quem nos faz sentir filhos de Deus. O texto lá em Romanos 8,16 diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. É o Espírito Santo quem fala, comunica, talvez não com palavras, mas quem comunica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Romanos 5,5 fala o seguinte: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, a ação do Espírito Santo dentro de nós
é muito maior do que nós imaginamos. Há muitas outras coisas que nós poderíamos analisar aqui, da forma como o Espírito Santo age em nós. Eu nem entrei no momento em que o Espírito nos dá a capacidade, os dons do Espírito para a edificação da sua igreja. E, inclusive, eu acho que no último culto, o pastor Felipe, eu não estive aqui, o pastor Felipe pregou, né, sobre a unção do Espírito Santo. Há muita coisa a se falar sobre a ação do Espírito Santo. Mas, irmãos, nós costumamos entender a graça de Deus apenas como a vitória que conquistamos com Cristo na cruz. E ok, essa é a grande vitória da nossa vida. Não há nada mais importante que essa vitória. Mas a graça de Deus, ela continua a partir daí, como consequência desse ato de Cristo, né? É como se Deus, ele pegasse você ferido, caído ali, machucado, e ele não só te tirasse do perigo, mas ele vai, te ensina a andar novamente, te faz ver novamente, cura suas feridas, pega na sua mão, te leva para caminhar, porque enquanto Jesus, através do seu sacrifício, nos tirou da morte, o Espírito Santo, através da sua ação no nosso interior, produz Cristo em nós. E nós passamos a andar como Jesus andou, né? É só com a capacitação que o Espírito Santo nos dá. Então, a graça de Deus é a salvação na cruz, sim, mas ela também é a capacitação que vem do Espírito Santo de Deus, para que a gente possa lutar diariamente contra a nossa carne, para que a gente possa viver conforme a vontade de Deus. Há um texto também em Romanos 8, 14 e 15, que fala que, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. A pergunta que eu faço para os irmãos é: quem, sã consciência, largaria tudo e iria lá para o campo missionário pregar a palavra? Algum de nós teria essa capacidade mesmo de si? Quem opera isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo quem vocaciona o crente e dá todas as ferramentas que ele precisa para estar lá, inclusive até para enfrentar a morte, se necessário. Quem seria louco de decidir parar de fazer as suas próprias vontades e começar a fazer a vontade de um Deus que ele nem vê? É o Espírito Santo quem gera essa vontade em nós, essa fé de confiar em Deus ao ponto de fazer a vontade dele e falar não para si mesmo. Quem que teria força para vencer os próprios pecados, as próprias fraquezas? Quem de vocês teria essa força por si só? De até suportar perseguições, fraquezas, angústias. A gente só consegue isso também porque o Espírito Santo age em nós. Porque o Espírito Santo age em nós através da palavra, o Espírito Santo age em nós nos alertando, nos ensinando, trazendo à memória o que nós sabemos sobre a palavra de Deus. O Espírito Santo, inclusive, é quem nos dá força para ir além, para fazer, trabalhar com força, com dedicação, com ímpeto e coragem. É o Espírito Santo quem faz isso, a gente não consegue. Por vezes a gente tenta fazer essas coisas com as nossas forças, e o resultado é uma exaustão total. É aquele sentimento de eu não consigo, é muita coisa, é muito forte a luta que está vindo contra mim. As circunstâncias são muito difíceis ao ponto de eu não conseguir, mas a gente consegue com o nosso ajudador, Espírito Santo, né? Pregar a palavra, irmãos, se a gente chegasse lá com a nossa cara lavada, cheio de falhas e erros, para falar com a pessoa sobre a ação de Deus na vida dela, sobre a salvação de Cristo, a gente falaria se não fosse pelo Espírito Santo revelando a nós? Não falaríamos. Muitos tentam viver essa vida sem a ajuda do Espírito Santo. Não tem como, irmãos. Quando Jesus chama lá na eternidade e fala com as 5 virgens que não são prudentes, eu não vos conheço, o conhecer de Jesus é a presença do Espírito Santo dentro da pessoa. É o Espírito Santo quem nos impulsiona. É o Espírito Santo quem nos impulsiona. E essa palavra hoje,
ela tem como objetivo que a gente se volte para o Espírito Santo, para que ele nos capacite a lutar as lutas que nós temos tentado lutar sem ele. São muito pesadas, mas é o Espírito Santo nos enchendo, que faz com que a gente caminhe e vá rompendo todas as barreiras que estão na nossa frente. Isso em relação às nossas vidas, ao que nós temos que conquistar, mas em relação à igreja, aonde a gente tem que ir, que parece tão difícil, tão impossível, é a ação do Espírito Santo que quebra todas essas correntes, que nos direciona no ponto certo, onde a palavra vai entrar, qual a palavra que aquela pessoa tem que ouvir. Isso tudo é só o Espírito Santo que faz. Há um texto em Efésios 5:17, que diz: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixem-se encher pelo Espírito. O Espírito é o passo do plano da salvação que nos capacita a ser esses filhos de Deus. Que a gente busque ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, e que a gente aceite em nossos corações sermos guiados e ajudados, e fortalecidos, e guiados, e levados como vento para onde o Espírito Santo quer que a gente vá. Amém, irmãos? Amém. Agradeço pela oportunidade.